Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Servidor ou No Servidor, o podcast onde a gente fala sobre tecnologias, redes e como não deixar o seu computador pedir arrego. Eu sou a Clara, e esse é o nome perfeito, Vitória. E olha, já aviso, hoje eu vou aprender muito, porque até ontem eu achava que servidor era só um moço que traz comida na lanchonete. Não, Clara, hoje a gente vai mergulhar no mundo dos computadores, que trabalham sem parar, os famosos servidores. Bom, primeiro nós vamos falar o porquê isso é importante. Antes de tudo, vamos entender o porquê que analisar os recursos de hardware e software é tão importante. Cada tipo de servidor exige coisas diferentes. Por exemplo, não é todo computador que aguenta rodar banco de dados enorme ou hospedar um site que recebe 1000 acessos ao mesmo tempo. Se você pegar uma máquina fraquinha e colocar nela a função de um servidor pesado, vai sobrecarregar o sistema. Isso significa lentidão, travamentos e até perda de serviços importantes. Pensa comigo, você não colocaria um Fusca para puxar um caminhão, certo? O servidor é a mesma coisa, então antes de definir a função da máquina, é essencial olhar os recursos que ela tem, CPU, memória RAM e espaço em disco, e só depois decidir se ela está pronta ou não para ser usada. Agora nós vamos ensinar como fazer a análise. Tá, mas como a gente descobre se a máquina dá conta ou não? Na aula, a gente recebeu um passo a passo bem rápido. Primeiro, abrir o gerenciador de tarefas. Segundo, ir até a aba desempenho. E terceiro, anotar as informações da CPU, da memória RAM e do espaço em disco. E se puder, claro, tirar print de tudo. Com esses dados na mão, a gente já consegue analisar, por exemplo, se aparece que o computador tem 8 GB de RAM e um processador i5 com 4 núcleos de SSD e 256 GB, dá para dizer que ele é adequado para ser um servidor de arquivos pequeno, porte ou um servidor web simples. Mas não é só falar aguenta ou não aguenta. O segredo é justificar. Você precisa relacionar as características da máquina com o tipo de servidor que ela pode sustentar sem engasgar. Agora vamos olhar mais de perto cada recurso. O CPU ele é o cérebro do computador. Quanto mais núcleos e threads, mais tarefas simultâneas ele consegue processar. A memória RAM é como se ela fosse a mesa de trabalho do servidor. Se for pequena, você consegue abrir poucas vidas ao mesmo tempo. Quanto maior a RAM, mais programas e dados ficam disponíveis rapidamente, né? E o disco, além do tamanho, o tipo de disco crucial, o SSD é muito mais rápido do que o HDD, o que faz diferença em praticamente tudo. Inicialização, acesso a arquivos, tempo de resposta do servidor. Ou seja, não adianta só ter só um desses recursos bons, é preciso equilíbrio, né? Uma CPU excelente com pouquíssima RAM não resolve. E um disco cheio de espaço mais vivo também atrapalha, né? Vamos agora para os exemplos práticos. Beleza, imagina comigo 3 máquinas diferentes. A primeira máquina é básica, tem 4 GB de RAM, processador dual core, HDD de 500 GB e essa só serve para servidor de impressão ou arquivos bem leves. Já a segunda máquina é a intermediária, tem 8 GB de RAM, processador quad-core, SSD de 256 GB. Já dá para ser um servidor web simples ou um servidor de arquivos para uma equipe pequena. Já a terceira máquina é a máquina avançada. Tem 32 GB de RAM, processador octa-core, SSD de 1 TB, virtualização habilitada. E essa é a braba. Roda várias máquinas virtuais, banco de dados grandes e encara alto tráfego sem suar. E para não perder a piada, claro, meu notebookzinho de 4 GB de RAM só serve para quê? Tocar música no servidor e olhe lá. Alguns erros comuns, os principais são ignorar o espaço de no disco, servidor sem espaço, trava, perde dados, pode até corromper arquivos importantes. Não observar o uso e repouso da CPU e da RAM. Se a máquina já está quase no limite, sem mandar nada, não vai aguentar rodar um servidor, né? Esquecer que o servidor precisa rodar 24/7, não adianta usar aquele notebook que esquenta e desliga sozinho. O servidor tem que ser estável, confiável e trabalhar o tempo todo. Por isso, antes de improvisar é sempre melhor planejar.
Então, pessoal, antes de transformar qualquer computador em servidor, analise CPU, memória RAM, espaço e tipo de disco. E é claro, planejem o que vai rodar nele. Se a máquina não aguentar, ou você reduz as expectativas, ou investe em outro hardware. E é isso, gente. A gente fica por aqui, mas o próximo episódio tem mais dicas sobre a tecnologia e redes. Até a próxima, pessoal!